Tá bom. Shalom, bom dia. Hoje é o livro de Ruth e Provérbios 23, do 1 ao 18. Na época em que os juízes liberavam, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava, e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: Vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosos, cada qual com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhe beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então as 2 mulheres seguiram o caminho até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém, respondeu: Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor pôs-se contra mim. Do Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem de valor e influente que pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo recolher as espigas que forem deixadas para trás por aquele que me permitir fazê-lo. Vá, minha filha, Noemi respondeu. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente, justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, eles responderam. O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: De qual família é aquela moça? O capataz respondeu: Esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Chegou cedo e está de pé até agora, exceto o pouco tempo em que descansou no abril. Então Boaz disse a Ruth: Ouça bem, minha filha. Não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou:
Por que achei favor aos teus olhos a ponto de te importares comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia antes. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então ela disse: Que eu continue a desfrutar a sua boa vontade, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou esta sua serva, e eu nem sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-na cair, para que ela as recolha. Não a repreenda. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase um efa de cevada. Carregou-a para o povoado e a sua sogra viu quanto ela havia recolhido. Ruth também entregou o que havia sobrado da refeição, depois de ficar satisfeita. A sogra lhe perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela acrescentou: Aquele homem é nosso parente próximo e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, continuou: Ele também me disse: Fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Ruth: É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderiam molestá-lo. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Enquanto isso, continuou morando com a sogra. Certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para o seu bem. Boaz, senhor das servas com as quais você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele limpará a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Não deixe, porém, que ele perceba que você está ali, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitará. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Ruth respondeu: Farei tudo o que me disseres. Então ela desceu a eira e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Vaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou. Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és um resgatador. Boaz respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher de valor. É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo que eu. Passe a noite aqui. De manhã, veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei. Deite-se aqui até que amanheça. Ela ficou deitada aos pés dele até o amanhecer, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso, disse: Traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele despojou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou: Ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: Não volte para a sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 anciãos da cidade e disse: Sente-se aqui. Eles se sentaram.
Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate. Se não, diga-me para que eu saiba. Pois ninguém tem esse direito, a não ser você. Depois de você, eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi, adquirirá também a moabita Ruth, viúva do falecido, para preservar o nome do falecido na herança dele. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Ora, antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: Adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que acabo de adquirir de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também acabo de adquirir o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o nome dele não desapareça da sua família, nem dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Que o Senhor faça com essa mulher, que vai entrar na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Que você seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, que com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, a sua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a linhagem de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Urão, Urão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Provérbios 23. Quando você sentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca na sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que ele oferece, pois esses alimentos são enganosos. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Pare de pensar nisso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro mal intencionado, nem deseje as iguarias que oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e terá desperdiçado a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele desprezará o discernimento de suas palavras. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades, nem invada a propriedade dos órfãos, pois o seu Redentor é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina ao seu coração, os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, então o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje no seu coração os pecadores. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Amém. Amém. Glória a Deus. Tremendo. Vemos aqui no Provérbios, né, 23, algo tremendo. Castigue a criança com a vara e assim você a livrará da sepultura. Forte, né? Importância da correção, como é importante para o próprio bem, para a própria vida. Assim é a correção, tremendo, fundamental.
Queridos, a gente vê aqui no livro de Ruth alguns aspectos bem importantes. Vamos lá. A gente tem aqui a figura de 3 mulheres, né? E é bem interessante isso, porque cada uma das mulheres, elas têm uma reação a partir da circunstância, daquilo que elas estão vivendo, né? Então, acontece ali uma situação bem trágica, né? Nessa família. Ruth perde seu esposo e depois perde seus 2 filhos, né? E ficam ali apenas as noras com ela. E ela manda as noras retornarem, porque ambas eram estrangeiras. Mas Ruth, ela tem uma atitude totalmente, até inesperada, né? Porque ela decide ficar, decide é, demonstrar ali com as suas ações a lealdade, a, a, uma lealdade ali na fé do Deus de Israel e com a sua sogra. Então, é muito o versículo aqui que todo mundo conhece, né, bem marcante em relação à história de Ruth. O versículo 1:16, quando ela responde a Noemi, Noemi está falando para ela retornar para os seus deuses, para a sua família, e aí Ruth diz: não insista comigo para que eu te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Gente, que fortíssimo, né? A gente vê aqui que Ruth, ela não só apenas decide acompanhar Noemi, mas ela escolhe adotar completamente o povo, a fé de Noemi, né? Então, ela rompe com o seu passado. Como moabita, Ruth era moabita, ela não era israelita. Então, era uma estrangeira, né, considerada ali uma gentil. Ela rompe com o seu passado e ela tem ali uma total adesão da cultura de Israel, né? Ela toma uma decisão bem radical. E para a gente ver a magnitude dessa decisão de Ruth, os moabitas eram inimigos de Israel. Então, olha como é forte essa decisão dela, esse comprometimento dela. E aí, quando ela declara: o teu povo é o meu povo, ela está expressando que a identidade dela e o pertencimento dela. Ela expressa aqui, de fato, a mudança dessa identidade, né? Então, isso traz aqui para nós que a nossa identidade, ela não é apenas cultural ou étnica, mas ela é centrada aonde? Na comunhão da nossa fé, né? E do nosso propósito. Olha que tremendo isso, né? A gente entender que nós fazemos parte do reino do Senhor. Essa deve ser a nossa cultura, a cultura do reino, a cultura do Pai. E a gente vê aqui que Ruth, ela, nesse ato aqui de fé, né, e fidelidade, ela faz uma escolha de colocar a fé dela no único Deus verdadeiro. Então, uma fidelidade que vai transcender as circunstâncias. Gente, ela perdeu o sogro, perdeu o marido, perdeu o cunhado. E a gente está falando de uma moabita. Olha isso, né? Uma estrangeira. Então, ela reflete, ela escolhe refletir a fidelidade no Senhor, independente das circunstâncias, das piores circunstâncias que tivesse. Então, ela estava o quê? Comprometida com uma visão centrada, né, na fé do Deus de Israel. E a gente vai vendo que na forma ali como ela escolhe, como ela começa a agir, como o Senhor vai mudando a situação de Ruth, né?
Então, primeiro ponto aqui, nós temos 3 mulheres. Qual foi a postura de Noemi, né? Noemi, ela, após perder o seu marido, seus filhos, ela decide retornar para Belém, tá? Ela estava onde? Ela estava em Moabe. E aí ela decide retornar para Belém. E aí, qual a característica principal de Noemi aqui? Tanto é que ela chega em Belém, as pessoas vão chamar ela de Belém, ela pede para não chamar ela de Noemi, né? Ela quer que chamem ela da amargura que ela estava vivendo. Então, ela representa aqui, né, que ela estava se sentindo ali desolada, né, se sentindo amarga pela situação, com tudo que tinha acontecido, né, mas ela vê, através da atitude de Ruth, a fidelidade de Deus e a provisão de Deus, porque ela era uma mulher idosa já. Então, Ruth estava com ela ali também com um ato de amor, de bondade, e isso ela enxerga depois ali como uma provisão de Deus, né? Então, a gente vê aqui no caso de Noemi, que mesmo em meio à tragédia, né, a dor ali pode ser um ponto de partida para um novo começo. E foi isso que aconteceu na história de Noemi, né? Agora, Ruth. Ruth, a gente vê aqui que a lealdade dela, a fé dela é o que mais chama a atenção, né? A escolha dela, a decisão dela, como é ela toma um posicionamento ali, né? Ela sabe o que ela quer, ela tem convicção do que ela quer, e ela se move diante, né, disso. Então, a gente vê que a fidelidade e a coragem que ela teve de abraçar essa nova identidade, né, e fé, e como o Senhor mudou completamente a sorte ali de Ruth, né? Agora a Orfa, quem que era a Orfa? Orfa era outra nora de Noemi, né? E qual a escolha dela? Ela retorna para os caminhos familiares, né? Então, órfã representa aqui aqueles que optam pela segurança do conhecido, né? Aquilo que é familiar, aquilo que ela já conhecia. Então, ela vai, a sogra dá a oportunidade de ir, ela não pensa 2 vezes, né? Vai e retorna. E a gente vê aqui, e nessa dessas 3 posicionamentos dessa mulher aqui, né, cada uma delas faz uma escolha, com base em quê? Nas circunstâncias e nas perspectivas que elas estão vivendo. Queridos, isso é muito forte, porque a circunstância que você vai viver, que você está vivendo, a forma como você enxerga isso, né, não pode moldar a sua decisão. E a gente vê aqui 3 aspectos diferentes e a forma como Ruth procede, destaca de uma forma, assim, tremenda. Porque as nossas decisões, elas moldam os nossos caminhos. As nossas decisões, elas vão ter um impacto duradouro. Então, tomar decisão com base ali na circunstância, na sua perspectiva limitada de enxergar as coisas, né? Porque às vezes você não está vendo o que Deus está fazendo, você não está vendo o que tem lá na frente, mas Deus está. E aí, se você toma uma decisão precipitada, isso vai moldar toda a sua trajetória, né? Então, o ponto específico aqui que a gente precisa entender, sempre que a gente age com fidelidade a Deus, sempre, queridos, nunca teremos prejuízo. Sempre que a gente anda, né, que as nossas escolhas são escolhas voltadas a confiar nele, independente daquilo que a gente está vendo, nunca nós teremos prejuízo. Nunca, nunca. Né? Essa história de Ruth aqui nos desafia a como avaliar, né, e como lidar com as adversidades, né, com as circunstâncias.
Então, a gente vê que o Senhor, ele demonstra um favor extraordinário sobre a vida de Ruth, né? Ruth, ela vai ser o quê? Recompensada. O Senhor recompensa Ruth, né? Pela sua escolha, pela sua fé, pela sua fidelidade. E isso nos lembra da importância da gente ter fé e confiar no Senhor, né? Mesmo nos tempos difíceis, nos tempos de incerteza, nos tempos que você não sabe o que vai acontecer. A sua melhor escolha é confiar no Senhor. Literalmente, esse é o maior ensino aqui que a gente tem no livro de Ruth. E Ruth, ela está na linhagem do rei Davi e de Yeshua. Olha que extraordinário. Quando ela se casa com Boaz, olha isso, gente, Deus faz umas reviravoltas, né? Umas coisas assim impressionantes. E só que tudo ali, né? Se ela não tivesse escolhido caminhar com o Senhor, ela não teria vivido nada disso, né? Então Deus dá ali um varão, um homem, né? Que foi uma bênção na vida dela, que modifica todo o status dela. E eles têm um filho, né, que é chamado Obed, e Obed tem um filho que é chamado Jessé, que é o pai de Davi. Então, olha só, Ruth, ela entra na história da eternidade com a linhagem mais real do universo, a linhagem mais especial do universo, porque ela está na linhagem aqui de Yeshua HaMashiach, gente. Ela está na linhagem do rei Davi e na linhagem de Yeshua, né? Então, ela se torna parte de uma genealogia que é extremamente relevante, significante. Ruth, que era uma estrangeira, né? Ruth, que era uma estrangeira, era moabita. Ela se torna agora da linhagem do grande rei, né? Do rei Davi e do nosso rei Yeshua HaMashiach. Então, é realmente muito extraordinário que Deus faz. Deus, ele tem o potencial, o poder de mudar todas as coisas e de realizar os seus propósitos. A nossa única função é confiar, independente das circunstâncias.